Vamos lá, pessoal, porque tem vinheta, tem informação, você já sabe, aqui no canal Som da Repórter, e eu estou de volta para atualizar vocês tudo que aconteceu nesta segunda-feira. Ao longo do dia, muitas coisas aconteceram e a gente volta aqui para atualizar o torcedor do Internacional. E eu começo falando sobre uma brincadeira de mau gosto que está fazendo o Flamengo com a direção do Internacional e também com os seus torcedores. Porque o Flamengo, e essa informação ela veio da Raiza Simplício, jornalista que cobre o Flamengo, muito bem informada, de que o Mengão está disposto a aumentar a proposta pelo Vitão. Até aí, ok, beleza, o Inter colocou um preço ali de 14 milhões de euros para começar a conversar, a primeira proposta do Flamengo foi de 10. Aí você espera, não, beleza, o Flamengo vai aumentar a proposta para 12, para 13, para 14, para começar a falar a mesma língua do Internacional. Não, segundo a Raiza Simplício, a proposta do Flamengo é aumentar 1 milhão de euros no valor inicial ofertado. Ou seja, proposta de 11 milhões de euros pelo Vitão. O Inter prontamente recusou essa segunda oferta, não vai conversar, repito, antes dos 14 milhões de euros. É o que o Inter definiu através do seu departamento de futebol. Ou seja, se o Flamengo não melhorar e muito essa proposta, Vitão permanece no Internacional. Inclusive, a Raiza, nessa informação, ela trouxe que o jogador gostaria da transferência. A informação que eu tenho é diferente. Não é que o jogador gostaria de se transferir. Ele está muito feliz no Internacional. O jogador não se opõe à transferência. Essa é a informação que eu tenho. Mas que ele gostaria de permanecer no Inter, está mais adaptado, é o principal zagueiro do time, já vem de algumas temporadas no Inter e fez um grande trabalho aí com o técnico Roger no final da última temporada. Então o Vitão quer permanecer no Inter e o Flamengo está muito distante de chegar ao valor pedido pelo Colorado. Por enquanto, Vitão permanece no Internacional. Bom, pessoal, quero avançar também em relação a outra negociação que está fechada, que é a do Rômulo. E até por esse motivo, o Inter não está desesperado para vender o Vitão. Já vendeu o Gabriel Carvalho, está vendendo agora o Rômulo para o Tigres do México. Tem ainda uma indefinição em relação à venda do Rômulo, principalmente em relação ao percentual. Eu trouxe aqui no canal, e vocês vão lembrar se acompanharam o conteúdo de hoje, se não, só voltar aí no canal e acompanhar o vídeo. O Internacional selou a venda do Rômulo por 5 milhões de dólares. Inclusive o Rômulo, pessoas próximas ao Rômulo já me confirmaram essa informação de que está tudo certo, que ele deve viajar inclusive na próxima semana ao México para se apresentar ao Tigres. Inclusive, nesta segunda-feira, André Curi, empresário do jogador, esteve em Porto Alegre reunido com a direção do Internacional para tratar os últimos detalhes desse negócio. Mas o que está pegando, pessoal, o que está ainda emperrando esta negociação e o anúncio de forma oficial. E essa informação ela veio do meu colega Alexandre Ernest, dos donos da bola ali da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, na verdade, e também do Vozes do Gigante, de que há ainda uma discussão em relação ao percentual do atleta. O Inter tem 65% dos direitos, o Atlético de Minas tem os outros 35%. Ou seja, o Inter ficaria, desses 5 milhões de dólares, com um pouco mais de 3 milhões de dólares para si, para ter em relação a este jogador, a esta negociação. Seriam ali 18 milhões de reais. O Inter, pessoal, gostaria de um percentual maior para vender o jogador, ou seja, está negociando com o Atlético para ter mais direito nesta negociação, para ter algo na casa dos 85%, o que daria aí um valor bem mais expressivo ao Internacional, que é detentor dos direitos federativos. Ou seja, se o Inter não aceitar o negócio não sai e o Atlético também não recebe. Então o Inter joga com essa possibilidade para tentar convencer o time de Minas, time de empresários, a ter esta negociação com um valor menor. Então o Inter tenta negociar com o clube mineiro para conseguir esse valor maior na negociação. Inclusive entrei em contato ainda no dia de hoje com pessoas do Atlético para saber se essa conversa está acontecendo e de fato me confirmaram que a conversa acontece e que deve ter um desfecho positivo para que o Rômulo seja transferido ao Tigres do México. Por enquanto,
o Inter não confirma a venda do jogador. Vamos ver se ele vai para Bagé ou não, se o Inter relaciona o Rômulo para o jogo desta quarta-feira contra o Guarani, estreia do Campeonato Gaúcho, ou se ele fica em Porto Alegre, já tratando dos últimos detalhes da negociação. Um detalhe importante, Luiz Otávio treinou entre os titulares na vaga que seria de Rômulo. Seria um indicativo de Roger de que ele já está de fato negociado e pode ficar de fora da partida desta quarta-feira. Bom, pessoal, quero encerrar o vídeo falando de uma questão interessante, pelo menos intrigante, e uma polêmica que surgiu em relação aos uniformes do Internacional. Bom, o Inter não vai usar o uniforme vermelho, recém-lançado em homenagem ao título brasileiro em 75, nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. E por quê? Isso tem uma explicação. Eu busquei algumas pessoas do Inter justamente para entender essa história e uma informação que surgiu na Rádio Gaúcha através dos colegas Felipe Duarte e também Zé Alberto Andrade. Eu fui atrás para checar. Bom, o Inter, pessoal, ele fez um esforço muito grande com a Adidas para lançar esse uniforme na partida contra o México, na última quinta-feira, dia 16. O uniforme, ele geralmente é lançado em março. O Inter fez esse esforço junto à Adidas para que ele fosse lançado agora, nessa partida contra o México. E o que acontece? O Inter recebeu poucas peças, poucas unidades desse uniforme. O Inter, inclusive, está comercializando já essa peça e já com mais de 5 mil vendas, só para ter uma ideia. Então, o Inter não tem estoque, não tem peças suficientes desse novo uniforme para jogar nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Então, nos primeiros jogos vai jogar com as camisetas branca e cinza. Inclusive a estreia se dará com a camiseta cinza, por conta do uniforme do Guarani de Bagé. Então o Inter usa cinza e usa branco nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho e não utiliza a camisa vermelha, que deve ser estreada aí ao longo da competição. Então uma certa polêmica aí que surgiu nos bastidores. O grande detalhe que eu tô muito curioso para ver é como o Inter vai jogar na quarta-feira em relação ao seu patrocínio. Como estará o uniforme do Inter em relação ao seu patrocinador master? Eu lembro aqui, o Banrisul não é mais patrocinador master do Inter. O contrato se encerrou na última temporada e o Banrisul renovou para as costas. O Inter estava negociando com uma casa de apostas que seria a patrocinadora master, mas a conversa deu uma esfriada e, pelo que eu sei, pelo menos, não tem um novo patrocinador definido até esta quarta-feira. Curioso para ver como estará o Inter em campo, principalmente nessa questão do uniforme, claro, dentro de campo também, com as trocas do técnico Roger Machado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui no canal. Eu volto amanhã na terça-feira para a gente atualizar o Internacional. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, comenta aqui bastante. Eu estou interagindo com a galera, respondendo as perguntas, respondendo as opiniões de vocês e eu volto, claro, no próximo conteúdo. Valeu e um abraço!